Muito bom dia, nação! Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal e vamos reagir agora. Mauro César dando uma aula na análise e falando sobre o favoritismo do Flamengo na Copa do Brasil e sobre a preparativa do Flamengo para a partida contra o Palmeiras. Flamengo que está praticamente fazendo uma semana decisiva, enfrentou aí o Atlético Paranaense, venceu e se classificou para a semifinal da Copa do Brasil. Agora vai enfrentar o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro, praticamente um novo jogo decisivo. O Flamengo precisa vencer se quer continuar brigando pelo título brasileiro. E logo em seguida o Flamengo já vai enfrentar o São Paulo pelas semifinais da Copa do Brasil. E o Mauro César fez essa análise, nós vamos reagir aqui no nosso canal. Mas antes, nação, chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para você receber as informações, os vídeos e as notícias do Mengão aí no seu celular. E deixa aqui o seu palpite para a partida entre Palmeiras e Flamengo. Escreva nos comentários qual é o seu palpite e de qual localidade, cidade, estado ou país você está assistindo nossos vídeos, para que a gente possa saber aonde tem torcedor da nação espalhado por esse Brasil e pelo mundo. Então bora reagir a esse vídeo. Créditos eu deixo ao canal da Jovem Pan Esportes, link na descrição como crédito. Bora para mais um vídeo no nosso canal. César Pereira, queria a sua opinião sobre esse Flamengo que vai pegar o São Paulo aí na semifinal da Copa do Brasil. A gente tem alguns segundos antes de retornar para o rádio, né, em todas as plataformas, mas pode fazer seu comentário, Mauro, sobre esse Flamengo que chega como favorito nas competições no Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras tem ali a sua vantagem, vai ser um pouco mais difícil, mas tem muita competição pela frente e tudo pode acontecer, ainda mais com um confronto direto nesse domingo no Allianz Parque. O Flamengo tem algumas mudanças importantes, né, do começo da temporada para cá, não só do comando técnico, mas também de jogadores, né? Não tem mais o Ilharão, tem o Vidal. O Flamengo não tem mais o Gustavo Henrique, tem o Fabrício Bruno, tem o Pablo, tem outros jogadores que chegaram, por exemplo, para essa função, para a zaga. E tem ainda mais dois aí para estrear, o chileno Pulgar, meio campista, e o lateral direito uruguaio Varela, né? E a recuperação de alguns jogadores. Estamos de volta no rádio, agora sim, em todas as plataformas com canelada aqui da Jovem Pan. Tá fazendo igual o nosso Tico, né? A Flamimimi interrompendo como sempre e tal. O Pilhar, tem muita gente perguntando aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, recebeu aquela folga, então a gente tá aqui tocando o canelada da Jovem Pan, o bate-pronto e tal. Né? Nós é que estamos de folga dele. É verdade. Vai estar numa mala. Estamos de folga dele. E aí o Mauro César tá falando exatamente sobre isso, né? Vamos ter Flamengo e São Paulo na Copa do Brasil. Flamengo, na minha concepção, muito favorito para avançar diante do São Paulo. Na Libertadores, para mim, o Flamengo tem tudo para avançar diante do Vélez. Aí vai ter Palmeiras ou Atlético Paranaense, quem sabe uma reedição da última final de Copa Libertadores. E no Campeonato Brasileiro, vai pro tudo ou nada nesse domingo contra o Palmeiras. É a chance de diminuir a diferença, da vantagem que o Verdão construiu no Campeonato Brasileiro até aqui, Mauro. Então eu dizia, né, que além da mudança de técnico, o Flamengo recebeu novos jogadores, teve o Cebolinha também, ou seja, o elenco ficou mais forte, né, e voltou a render muito bem, né. Ontem, por exemplo, no gol da vitória, né, todo mundo muito atento à plasticidade da finalização do Pedro, mas é importante observar tudo que antecedeu o gol. É mais ou menos um período de uns 2 minutos do Flamengo trocando passes contra um Atlético que só assiste. Esse comportamento o Flamengo tem, já não é de hoje, vem desde 2018 com o Barbieri. Já era um time que jogava assim, com troca de passes o tempo todo, com paciência, mas muitas vezes arame liso, né? Time que ficava com a bola, mas não definia. Esse foi um problema durante muito tempo, mudou depois com o aprimoramento, com a chegada do Jorge Jesus, mudou um pouco o comportamento nos tempos do Renato, passou a ser um time um pouco mais vertical, mais objetivo. E agora com o Dorival, acho que ele está conseguindo fazer um bom balanceamento, digamos assim. Ontem o Atlético muito fechado, né? E já no final do primeiro tempo o Atlético já começou a ceder mais espaço, o Flamengo começou a criar mais situações de perigo, e no segundo tempo o que antecede o primeiro gol acho que é muito interessante, porque um confronto de um time, o Atlético tem os maiores investimentos da sua história, o Atlético Paranaense, tem bons jogadores, mas opta por deixar um Canóbio no banco, um Coelho no banco, para jogar com 3 zagueiros, 3 volantes, tentar dificultar o jogo do adversário, e não consegue, porque o Flamengo vai trocando passes, criam na primeira situação de gol com o Arrascaeta, a jogada do Gabigol, Pedro e Arrascaeta, e o Bento faz uma defesa difícil. Na sequência, o Flamengo pega o rebote, e aí são 61 segundos, 24
passes trocados, uma única participação do jogador do Atlético, que é o Kevin, que tira a bola de cabeça, mas o Flamengo já recupera a bola imediatamente no meio dessa troca de passes bem longa, e até o gol do Pedro, né? Eu acho que assim, uma diferença muito clara de estilos, né? E o Flamengo conseguindo ser eficiente num cenário contra o adversário até violento em alguns momentos, batendo bastante o time do Atlético, né? Muitas faltas, daquelas assim para parar a jogada. O mais curioso disso tudo é o Fernandinho, né? O Fernandinho até outro dia, ele jogava no Manchester City e era o time que colocava o adversário na roda. Agora, ontem não. Ele e os colegas dele ficavam na roda e viam o adversário com a bola. E dando pontapé, né? É impressionante assim a transformação, porque no time do Guardiola ele podia chegar numa jogada mais viril, outra, mas o Hugo Moura, ex-jogador do Flamengo, também batendo demais, e acho que a vitória do Flamengo foi por um placar magro, mas poderia ter sido mais ampla. Não fosse o Gabigol perder mais um gol absurdo, né? Uma chance que um jogador do nível dele não pode perder. Então é uma fase muito forte do Flamengo, muito boa de fato. E eu acho que independentemente do que acontecer no domingo, né, o time vai continuar tentando de todas as maneiras aí ganhar as duas Copas. Até porque em dado momento, o que parecia é o que parece ainda, né? O Flamengo tem que lutar nas Copas, que eram duas competições possíveis. Chegou às semifinais em ambas, né? E no Brasileiro ver o que dá para fazer. Então o que dá para fazer depende do domingo. Se vencer no domingo o Palmeiras, ou pelo menos empatar ainda tem alguma chance. Perdendo passa a ser uma chance meramente matemática, né? Mas se vence, diminui para 6 pontos, com muitos jogos pela frente, ele passa a ter essa possibilidade. Como o time reserva tem ido bem, e de fato há muitos bons suplentes, né? É possível que o time consiga manter um bom nível, mas é muito difícil no Brasileiro. Eu acho que além de vencer o Palmeiras, a minha conta é vencer 15 jogos nesse segundo turno, inclusive contra o Palmeiras. Venceu 3, né, até agora no retorno. Teria que vencer esse quarto e mais 11 para ter chance de ser campeão, porque a distância é muito grande de fato. Mas mesmo que perca para o Palmeiras, ele tem aí 2 possibilidades de título muito grandes, porque me parece que é mais forte que os demais times da Copa do Brasil, na minha opinião. E na Libertadores, dos 4 sobreviventes, eu acho que o único que chega ali num nível ali de competição pau a pau é o Palmeiras. E Mauro, alguma menção honrosa à performance de ontem do Rodinei? A atuação do Rodinei ontem, destacada por torcedores do Flamengo, também pela imprensa. É o de sempre, né? Primeiro tempo, o Atlético forçou o jogo ali pelo lado dele, né? Não forçou tanto quanto poderia, mas fez as jogadas, centralizou as jogadas por aquele setor, tanto que o Abner descia bastante, tinha 3 zagueiros, 3 volantes, laterais tinham liberdade para atacar, o Kelvin muito menos pelo outro lado do Felipe Luiz, e ele cometeu alguns erros ali, erro de saída de bola, erro de passe, inversão de jogada, ele estava até bem assustado. No segundo tempo, quando o Flamengo passa a empurrar o Atlético para o seu campo, e aí ele passa a jogar lá no ataque, aí ele se destaca, porque ele está numa fase muito boa. Ele é um jogador interessante, tem bons predicados, tem qualidades como um ala, um jogador ofensivo. Aliás, quando o Paulo Souza chegou no Flamengo, ele começou a jogar como titular. E por quê? Jogava um sistema com 3 homens na linha defensiva quando o time estava se defendendo, quando o time saía para o jogo, e ele usava o corredor direito ali para atacar, porque é o ponto forte dele, né? Ontem foi exatamente isso. Primeiro tempo, nós vimos as fragilidades do Rodinei, né? Quando o Atlético forçou o jogo por ali. Para a sorte do Flamengo, não conseguiu criar o Atlético nenhuma chance mais clara. E no segundo tempo, não. Com o Rodinei indo para o ataque, o time avançando, ele fez uma partida muito boa. E são as qualidades dele. Eu até digo o seguinte: o Flamengo deveria providenciar um crachá para o Rodinei. Um crachá com a foto dele. Ele gosta de ser chamado de Rodilindo, sabe, Flávio? Ele gosta muito de ser chamado de Rodilindo. Ele fala isso. Então, para deixá-lo mais feliz, coloca lá fotinho dele, o crachá preto e vermelho, escudinho do Flamengo. Rodilindo, função, ponta direita. E não escala mais na lateral, pelo amor de Deus. Deixa ele jogar só a ala, ponta de... Ataca. Porque na linha defensiva, para formar numa linha de 4 ali, ele é uma temeridade e vai continuar sendo. Porque nessa idade, já está com uns 30 anos, ele não vai aprender a jogar como defensor. Ele erra muito por ali. E ontem o Atlético tentou explorar. Mas o Felipão foi tão conservador e o time dele tão covarde que não forçou nem isso como poderia e deveria. No final do jogo, aí tenta de todas as maneiras. Vários atacantes, fica jogando a bola na área, mas também muito desorganizado, quando poderia ter feito mais o Atlético. O Atlético tem jogadores para isso. E quanto ao Palmeiras, tem um detalhe que eu acho que é bem importante, que as pessoas têm que prestar atenção. As diferenças, né, do Atlético e do Palmeiras. O Palmeiras não terá o Scarpa, não terá o Danilo, no primeiro jogo pelo menos, né, suspensão automática, e joga o Vitor Roque, que não pôde jogar ontem. Então, acho que quem utilizar esse jogo de ontem como referência, eu acho que pode ser um pouco diferente nesse confronto, pelo enfraquecimento do Palmeiras, dos jogadores fundamentais que não estarão em campo,
e pela presença de um jogador que o Pablo ontem, de novo, vou te contar, né? O São Paulo pagou 7 milhões de euros pelo Pablo. Meu Deus do céu, o Pablo não pega na bola. Ele não participa do jogo. Uma coisa assim... Ainda reclama quando sai, né? Não dá. Não tem condição. Não tem condição. E aí eu não entendo. Felipe, deixa o Canóbio de fora, deixa o Coelho de fora, vai com o Pablo. Aí realmente fica mais complicado. Mas teve jornalista ontem, Mauro, Bruno, Flávio, falando de Rodinei na seleção, pelo desempenho dele ontem, também pelo desempenho dele mais recente com a camisa do Flamengo. Aí, já não sei, né, Mauro? Aí seleção passa um pouco, talvez, né, do que a gente considera como aceitável nesse momento pro Rodinei. Eu acho que é mais folclore e brincadeira do que outra coisa. Até porque na seleção brasileira, ele não jogaria com essa liberdade para apoiar, né? O Tite, ele monta sempre os times dele com defesas bem organizadas, laterais que sabem trabalhar ali formando como zagueiros, né? Zagueiro lateral, né? Ou seja, jogador que sabe trabalhar numa linha de defesa. E o Rodinei não tem essa característica, é o seu grave defeito, né? O que as pessoas têm dificuldade de entender sobre o Rodinei é o seguinte: você tem que separar e olhar o jogo. Defendendo, péssimo, um perigo. De vez em quando consegue fazer uma partida aceitável. Atacando, bom jogador. E está numa fase muito boa, então ele consegue ser até ótimo em alguns momentos. Ontem ele foi bem tudo no ataque, do meio para frente. Inclusive tendo paciência em jogadas como essa que eu citei, que antecedeu o gol. O Everton Ribeiro tentou 2 vezes fazer a jogada de ultrapassagem para ele, nessa longa troca de passes. Na primeira, ele recebe, mas não tem o corredor para ele. O que ele faz? Ele volta, reinicia a jogada com o Felipe Luiz por dentro. O Flamengo gira. Na segunda, ele encontra o espaço. Aí faz o cruzamento preciso e o Pedro faz o gol de bicicleta. Flávio Prado, a sua análise sobre esse Flamengo, adversário do São Paulo na semifinal da Copa do Brasil. Você deve ter assistido o jogo de ontem, né? Flamengo 1, Atlético Paranaense 0. O que falar desse Flamengo aí do Dorival, que engrenou nessa temporada e tem tudo para conquistar pelo menos um título, uma taça de expressão, se não 2 taças, né? Porque tem essa possibilidade, ou mais até. Então, na Copa do Brasil, como eu já disse, para mim é bem favorito, ele é bem superior aos outros adversários. Seja qual for o adversário da final, o nível do Flamengo é maior e com relação ao São Paulo, eu acho bem desproporcional esse lado da semifinal. O time do Flamengo, se jogasse com os reservas, eu acho que ele já seria melhor do que os outros. O time reserva do Flamengo já é melhor, o material humano já é superior aos outros 3 que estão com ele na Copa do Brasil. Eu acho que teria condição de passar por esse São Paulo, inclusive. Eu acho que o time reserva do Flamengo. Eu também acho. Acho que seria que o nível de jogo é maior. E havia uma dificuldade, o time não se entrosava com o Paulo Souza, e agora o Dorival Júnior deixou o time está liberado, o time está jogando com posicionamento correto, com paciência, como foi citado pelo Mauro aqui, e o time não se incomoda. O primeiro jogo, se lembrar o jogo com o Atlético Paranaense, foi aquele jogo dos 23 chutes a gol, né? O jogo de paciência. E ontem, de novo, uma superioridade absurda. Então é um time muito tranquilo, né? Um time com um material humano espetacular. Quando você faz uma alteração... Quem foi? Foi o Rogério Ceni mesmo, né? Que falou que nos jogos que ele falou assim, quando eu fui olhar para colocar jogadores, eu botei 2 meninos da base. Olhei o Flamengo, eles estavam colocando Everton Ribeiro e Vidal. Né? É complicado, é desproporcional. E o jogo, quem ganha é o jogador. E o nível do Flamengo é muito alto. E o Rodinei, hein? Essa história de Rodinei na seleção aí, hoje que algumas pessoas pintaram, tal. O Chacon, ele me perguntou, você não acha que o Igor Vinícius poderia ser observado? Aí ele falou, se você tivesse que escolher entre Igor Vinícius e Rodinei para a seleção, quem você colocaria? Eu falei, eu faria a opção de ir com o jogador a menos. Acho que nós já tivemos uma cota de Zé Carlos na seleção, né? É isso aí, pessoal. Deixa aí sua opinião embaixo nos comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like. Nos vemos daqui a pouquinho no próximo vídeo.